Bom dia, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? A palavra que o Senhor deu para o dia de hoje. Vamos orar ao Pai? Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar e venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra, Senhor. Meu Pai, acampa teus anjos ao redor dos meus filhos, da minha casa, dos meus bens. Meu Pai, guarda e livra-nos de todo mal, de todo laço. Meu Pai, que nada venha sair da minha boca que não seja da tua vontade, meu Pai. Eis aqui a tua palavra, fala conosco, é o que eu te peço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra do Senhor em 1 Reis, capítulo 13, aleluia. Vamos ler então. E eis que um homem de Deus, pela palavra do Senhor, veio ajudar a Betel, estando Jeroboão junto ao altar para queimar incenso. Então, um homem de Deus foi até Jeroboão, para queimar ali incenso. Aqui nessa época, Jeroboão estava ali à frente daquele povo, coordenando, e ele estava então ali deixando algumas coisas contaminarem ali dentro do templo. Ele estava fazendo ali tipo um espetáculo, diante daqueles bezerros de ouro ali, para que o povo ali se sentisse satisfeito, para que o povo se sentisse alimentado, e estava ali fugindo um pouco o foco do que era a cruz, do que era Jesus. Então, de certo fato, ele estava ganhando admiração, de uma certa maneira, Jeroboão estava sendo admirado pelo povo, Ele estava ali recebendo uma admiração pelo espetáculo, Mas esse espetáculo foi interrompido por uma mensagem vinda de um homem de Deus. Esse espetáculo ia ser agora interrompido porque o Senhor tinha uma palavra para entregar, uma palavra vinda de Deus para aquele povo, aleluia. E ele clamou contra o altar pela palavra do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que da casa de Davi nascerá um filho chamado Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam incenso sobre ti, e sobre ti queimarão os ossos dos homens. Então aqui fala de um altar, Não, talvez não seja aquele altar, não é aquele altar de Jerusalém ali. Esse é um altar projetado pelo homem, que ali referia-se aos bezerros de ouro e como outros deuses. O altar mesmo ali do templo de Jerusalém é onde o Espírito Santo de Deus habitava. Então o altar que estava em Jerusalém era um templo projetado pelo Espírito Santo de Deus. Mas esse altar aqui que fala, o altar de Jeroboão, não libertaria ninguém. O altar que o homem constrói por si próprio, não sendo a vontade do Senhor, esse altar não vai libertar ninguém. Esse altar que ali onde corria a adoração, o espetáculo diante dos olhos humanos, isso não traria a libertação a ninguém. Isso só satisfaria o ego da pessoa, aquele momento em que a pessoa queria resposta para o seu eu. Mas então não iria satisfazer definitivamente aquelas pessoas. Era momentâneo, porque não ia trazer salvação. Então, ali dizendo que um dia ali iria ser sacrificado os sacerdotes diante daquele altar. Que triste, E continuando. E naquele mesmo dia, deu um sinal dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se quebrará e a cinza que sobre ele está se derramará, E isso imediatamente já aconteceu, Aquilo que o Senhor tinha falado. E quando o rei Jeroboão ouviu a palavra do homem de Deus, que tinha clamado contra o altar de Betel, estendeu a sua mão sobre o altar e disse: prendei-o. Mas a mão que tinha estendido contra ele se secou de modo que não podia trazê-la a si. Olha, o homem ali sempre, como foi naquela época, o homem sempre vai tentar deter a palavra de Deus. O homem sempre vai tentar ir contra a palavra de Deus. Ali ele mandou prender um homem de Deus e tinha ido levar uma mensagem dizendo: acorda, vocês estão fazendo idolatria, vocês estão indo pelo lado errado, vocês estão pegando um caminho errado. E então eles não aceitaram, porque eles não queriam reconhecer que eles tinham errado, tinham pecado contra Deus. Eles não queriam reconhecer de que eles estavam fazendo um espetáculo para agradar o homem. Então eles tentaram: vamos prender esse homem,
vamos ir contra esse homem de Deus, né? O mesmo, né? Então ali, essa mensagem falsa que é dada por vários sacerdotes pagãos ali naquela época, era o que eles estavam aceitando, era o que eles preferiam, né? Jeroboão preferia ouvir ali as pregações de sacerdotes pagãos, sacerdotes que não estavam no temor do Senhor, amém? E eles ali, então, sabia que aquilo causava ali uma euforia no momento, mas não iria trazer a salvação. E o Senhor, ele está se importando com a alma. O Senhor, ele não quer que tenha comoção, que tenha espetáculo, ou seja, alguma coisa emocional. O Senhor quer que cause a libertação e a salvação de um povo. O Senhor está preocupado com a alma. E ali já estava se contaminando aquilo que era para ser santo. Sem nenhuma reação, né? Ali, a palavra do Senhor, eles não foi comovido. Jeroboão não tinha sido comovido pela palavra vinda pelo homem de Deus, né? Então, era necessário o Senhor permitir vir a punição, né? Que nós possamos pedir misericórdia do Senhor quando nós, por algum motivo, saímos da direção que o Senhor tem nos colocado. Que nós não venhamos sair da direção que o Senhor tem falado, que é a palavra de Deus, palavra de Deus que nos traz a vida eterna, palavra de Deus que edifica a vida. O nosso eu tem que ser tirado de lado, mas é a palavra de Deus que tem que permanecer para sempre. Aleluia! Então ali, né, ele gritou dizendo que era para prender aquele homem de Deus. E então aquela mão dele se secou. Porque ai daquele que vai contra aquele que traz uma palavra vinda de Deus. Amém? Glória a Deus. A mão estendida ali, né, seca. Então isso quer dizer, é o que acontecerá com o anticristo que vai vir contra a igreja do Senhor, né? É o que vai acontecer com aquele que se levantar contra a igreja verdadeira e genuína. É o que vai acontecer com o homem do pecado que vai vir estender a mão contra Cristo. Né? Ele vai se secar. Naquele grande dia, Jesus vai vir para aniquilar todo falso profeta, todo mal, todo anticristo, tudo aquilo que é engano. Nada ficará escondido aos olhos do nosso Senhor. Mas que nós venhamos estar assim, sempre disposto a ouvir o que o Senhor tem para nos dizer, o que edifica, o que resgata, o que salva. Amém? Glória a Deus. E o altar se rompeu e se derramou a cinza do altar conforme o sinal que o varão de Deus tinha dado pela palavra do Senhor. Então, ali o homem de Deus falou e se cumpriu. Aleluia! Então o rei respondeu e disse ao homem de Deus: peço-te que rogues a face do Senhor teu Deus e ore por mim, para que a minha mão me seja restituída. E o varão de Deus orou diante de Deus, e a mão do rei recuperou-se e tornou-se como antes. Mesmo o homem de Deus ali, né, tendo orado para que Deus restituísse a mão daquele rei, mesmo diante daquela demonstração ali, né, registrada diante de todos, aonde Deus demonstrou que ele estava com aquele homem de Deus, aonde foi paralisada a mão daquele homem, né? É incrível como o homem, ele mesmo vendo Deus operar maravilhas, ele deixa de temer a Deus para satisfazer o seu ego. Para não reconhecer os seus erros, o homem, ele desobedece ao Senhor mesmo vendo milagres. Ele prefere continuar com a mentira. Olha o perigo. O homem tinha recebido de Deus uma mensagem. Deus deu uma prova para ele daquela mensagem. E ele teve a mão restituída pela misericórdia de Deus. E assim mesmo, eles preferiam ali demonstrações de maravilhas, né? Do que o poder convencedor do Espírito Santo de Deus. E quantas das vezes você vê o poder convencedor do Espírito Santo de Deus no teu meio, convencendo pessoas a vir para Cristo, aceitando a Cristo, tendo uma vida em comunhão com Deus, a presença e a manifestação do Espírito Santo de Deus no teu ambiente, e você abre mão dessas coisas para satisfazer o teu ego. Que o Senhor está dizendo para mim e para a tua vida, que nós venhamos estar atentos para a voz do Espírito Santo de Deus. Deus não precisa de muito para resgatar a alma. Jesus não fazia espetáculos. Jesus, ele curava e libertava. E era tudo
com ódio e decência. Coisas que não edificam, que não vai edificar almas. Eu tenho certeza que Deus não está naquilo. Eu posso falar com autoridade de Deus. Essa palavra que Deus deu para o dia de hoje não foi palavra que eu fui procurar na Bíblia. É uma palavra que a gente tem que ter ousadia para pregar, porque é difícil, né? Porque sabemos que não é todos que vão aceitar a repreensão de Deus através da palavra. Mas ai de mim se eu não falar da palavra de Deus. Ai de mim se eu não falar aquilo que Deus tem mandado eu falar. Amém? Glória a Deus. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo à minha casa e comerás e eu te darei um presente. Então ali agora o homem, temendo o que Deus poderia fazer, queria bajular o homem de Deus que tinha levado a mensagem. Mas ele, obediente, como o Senhor disse ali, ele não falou não, né? Não posso. Mas o homem de Deus disse ao rei: se me destes metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me está ordenado pela palavra do Senhor, dizendo: não comas pão, não bebas águas, nem voltes pelo caminho que fores, né? Então aqui é o maior perigo que a igreja enfrenta, que é difícil rejeitar um presente, né? O homem de Deus tem que estar ali confiante, né, naquilo que Deus falou para ele, que Deus vai sustentar. Que Deus vai sustentar, né? E ele disse ali que ele ia rejeitar em participar com qualquer coisa que compactuasse com aquilo que não era da vontade de Deus. É preferível ser rejeitado, deixado de lado, do que compactuar com coisa que Deus não está no meio. Aleluia, né? Porque ali eles estavam fazendo uma prática de adoração àqueles bezerros de ouro. E aquele profeta de Deus, seguindo a vontade do Senhor, estava repudiando adorações àqueles bezerros de ouro, né? E foi, pois, por outro caminho e não voltou pelo caminho por onde tinha vindo a Betel. Então, ali ele não desobedeceu nesse momento, mas em seguida, aqui do verso 11 em diante, você vai ver que um ancião, ouvindo falar desse homem de Deus, ele tramou ali, né? E morava também em Betel um ancião profeta, ao qual vieram seus filhos e contaram tudo que o homem de Deus havia feito naqueles dias em Betel. Contaram-lhe também a seu pai as palavras que tinham falado ao rei. Então este ancião aqui, um profeta, ele foi, né? Ele tinha dado as costas para Deus, na verdade, esse profeta, né? Que senão Deus não haveria usado esse profeta para ser um enganador ali. Deus não ia usar esse profeta para enganar o próprio profeta que tinha ido fazer a vontade de Deus. Mas, na verdade, ele era um profeta que estava, acho que, distante da presença do Senhor, porque ele foi usado aqui para ir atrás do profeta de Deus e dizer que o próprio Deus tinha falado com ele para que ele voltasse e comesse pão na casa dele. E aquele profeta foi enganado, e quando ele estava na mesa, sentado com esse ancião, comendo o pão, o Senhor falou: porque você desobedeceu a minhas ordens, você morrerá pela boca de um leão. Você não vai ser sepultado, porque um leão vai te devorar. E infelizmente esse profeta desobedeceu. Ele obedeceu até um certo, né, tem uma certa altura ali às ordens do Senhor. E depois ele acabou desobedecendo porque ele foi enganado. Essa é a nossa forma. Nós temos que buscar a presença do Senhor para não deixar que nós sejamos enganados. Porque às vezes você está pagando um preço pela tua casa, um preço pela tua família, um preço em oração, em jejum, um preço no altar, um preço no monte, e de repente você permite às vezes as idolatrias chegarem até você de alguma forma. Você permite a contaminação vir. Você permite, talvez, às vezes, como esse homem de Deus, ele foi enganado por um profeta. E ele voltou, ele retrocedeu, ele permitiu ali, né, sentar na mesa daqueles que eram idólatras, aqueles que eram pagão. Então, ele foi devorado. Por que o Senhor tinha falado: não voltes pelo mesmo caminho? Porque o Senhor sabia que ali no meio deles só existia pessoas com o coração voltado para a idolatria, para estar, né, diante dos homens ali com um status, não perder o status diante dos homens. E isso custava o que custar,
para eles, mesmo que isso fosse ir contra a palavra e os mandamentos do Senhor. Eles estavam, então, agora interessados no espetáculo dentro do templo. Essa é a palavra que o Senhor me deu para o dia de hoje. Não fui eu, mas aquele homem de Deus, ele deixou-se ser enganado. Talvez ele estava cansado da viagem, com fome. Que a gente não venha nos cansar das batalhas, porque quando você está numa direção que está agradando ao Senhor, você vai sim se sentir às vezes cansado, porque vai ter a guerra espiritual, vai ter o cansaço físico, vai ter o cansaço mental, às vezes vai ter guerra dentro da tua própria casa, né? Mas você não deixe de seguir a vontade do Pai eterno. A palavra de Deus é aquela que edifica, aquela que restaura, aquela que transforma. O poder do Espírito Santo de Deus é aquele que resgata a alma, salva, cura e liberta. Né? Quantas das vezes, num simples aceitar Jesus, você vê ali que Jesus está agindo no teu meio. Não é necessário grandes coisas para você saber que Deus se faz presente, né? Não que eu estou dizendo que você precisa ser um conservador, né? Porque o Espírito Santo de Deus se renova e se transforma todos os dias, ele nos dá sinais e maravilhas, ele vai te usar para curar, para libertar. Mas há necessidade de ficarmos atentos aos falsos profetas, aos falsos, né, homens de Deus. Porque ali Jeroboão estava permitindo coisas que não estavam agradando ao Senhor. E aqui no verso 33, ainda do capítulo 13, diz assim: nem depois disto se converteu Jeroboão do seu mau caminho, antes voltou e constituiu sacerdotes para os lugares altos, a qualquer um do povo a quem queria consagrava, e eram sacerdotes dos lugares altos. E isto foi motivo de pecado à casa de Jeroboão, pelo que foi destruída e extinta da face da terra. Por causa de Jeroboão deixar-se ser enganado e por causa de o perigo do homem deixar o ego dele sair à frente, de ele não dar ouvido às instruções do Senhor, ao perigo do homem que tinha sido constituído para fazer uma grande obra. E ele teve a sua casa, a sua descendência extinta da face da terra. Hoje nós vivemos um tempo da graça, onde você pode voltar ao Senhor, recorrer, botar tua cara no pó e pedir perdão. E o Senhor ter misericórdia e te restaurar, te renovar. Mas isso é necessário que seja feito com pressa. Esteja na direção do Senhor. Eu não sei o que tem sido engano na tua vida, eu não sei o que tem sido mentira na tua vida, mas que você possa fazer um concerto com Deus poderoso e santo, pedir a misericórdia do Senhor, pedir para que o Senhor te direcione para o caminho em que você estava. Talvez, né, você vai ver manjares na tua frente, mas o Senhor está dizendo: esteja atento, porque eu coloquei sobre você uma unção, eu coloquei sobre você um poder vindo do alto céu, eu coloquei diante de você pessoas para você direcionar, para você guiar, para você, né, estar ali alicerçando elas na presença de Deus. Não tente mudar a forma que Deus te deu para conduzir um povo, porque aquilo que o Senhor te deu te basta. Essa é a palavra que o Senhor está te dizendo, né? Não precisa implementar muito, né? Nós às vezes queremos agradar o homem, mas nós temos que primeiro querer agradar a Deus, né? Às vezes a gente fica assim: Senhor, e quando essa palavra vem, e daí a gente lê ela e fala: Senhor, né? Como que eu vou falar? Às vezes o ser humano não quer ouvir, mas ai de mim se eu não for levar a palavra que o Senhor diz. Ai de mim, eu não quero morrer como servo do Senhor na boca de um leão. Eu não quero, né, morrer por uma desobediência da parte do Senhor. Então essa é uma palavra de correção e de encorajamento, de você sempre ser fiel àquilo que Deus te ordenar fazer. Faça a vontade do Pai e não a sua. Amém? Glória a Deus. Aquele profeta que enganou o profeta de Deus, ele depois reconheceu e queria dormir junto, porque daí ele viu ali a mão do Senhor, que ia se cumprir tudo que o Senhor falava. Ele viu que ele queria ser enterrado junto com o homem de Deus, né? Porque ele sabia que tudo que Deus tinha falado que ia fazer naquele lugar ia se cumprir. E se cumpriu, infelizmente, como a gente lê aqui no verso 34, que por este motivo, né,
do pecado da casa de Jeroboão, por causa da idolatria, por causa do espetáculo que Jeroboão estava permitindo, pelo que foi destruída e extinta da face da terra. Misericórdia de nós, nós que tememos e amamos ao Senhor. O Senhor sabe quando o homem por si se permite ser enganado e quando o homem, sem querer, ele foi enganado. O Senhor, ele não compactou com nada que tire a glória dele. A glória é de Jesus. Tudo aquilo que tira Jesus do centro, tudo que tira Jesus do centro, isso ira a Deus, né? E então, o Senhor sempre vai usar a ira dele para destruir aquilo que é idolatria. E a graça maravilhosa de Deus é restaurar aquilo que foi quebrado quando o homem está com o coração quebrantado diante dele. A mão daquele homem ali foi restaurada, porque o profeta de Deus pediu para que a misericórdia de Deus viesse sobre ele. E então foi restaurada, né? A palavra pecado, ela, quando fala aqui, né, por causa do pecado. Isso é a idolatria daquele povo, a idolatria, né, a coisas que não era a verdade, que era Deus. Tudo que foge do que é verdadeiro, que é a cruz, aquilo que Jesus fez na cruz por nós, tudo aquilo que distancia Jesus da cruz, tudo aquilo que tira o foco de Jesus da cruz, isso é idolatria. O centro da nossa vida, da mensagem, tem que ser Jesus na cruz. Aquilo que ele fez por nós. Mais que o suficiente para nos salvar, nos libertar. Né? Eu não sei. O Senhor está dizendo, tem algo em nós que é necessário que nós venhamos mudar. E que nós possamos rapidamente colocar a nossa vida diante do Senhor. Pedir para Ele nos direcionar. Para que Ele venha nos limpar. Que Ele venha, assim como lá em Salmo 51. O Senhor me trouxe agora, né? Em Salmo 51, quando Davi reconhecia que ele era um pecador. E ele orou ao Senhor assim, em Salmo 51, verso 10 em diante. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti converterão. Então, um homem, quando está com o coração contrito e quebrantado, é o que basta para ele ensinar os transgressores e eles ali terem os seus caminhos transformados, porque é o Espírito de Deus que pode vir agir através de um homem com espírito quebrantado. Que lindo, né? Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Quando você clamar ao Senhor pela misericórdia dele, com certeza ele vai vir. Quando você louvar a Deus, ele vai vir e vai te livrar de todo crime, de todo mal, de toda sentença. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprases em sacrifícios, senão eu te daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Então Deus, ele não quer sacrifícios em holocaustos, mas ele quer um coração contrito e quebrantado, arrependido diante dele. Amém? O sacrifício para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Não desprezará o Deus. Nosso Deus não desprezará um coração contrito e quebrantado diante dele. Que nós possamos pedir a misericórdia do Senhor para que ele venha nos revestir do alto da cabeça, as plantas dos pés, nos livrando de todo o mal, de toda armadilha, toda cilada, de tudo aquilo que não é dele, de toda a contaminação. Que o Senhor agora possa visitar a tua casa, teu lar, teu ministério e repreender. Que ele venha, né, ouvir o teu pedido de socorro, o teu pedido, né, de perdão diante dele, que nada venha roubar Jesus do centro, mas que Jesus venha ser o centro da salvação. Jesus foi o sacrifício vivo na cruz, suficiente e perfeito para nós. Jesus, ele é aquele que cura, salva e liberta, porque ele ama as almas. Ele tem amor e compaixão. Amém? Abençoa Sião segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifício de justiça dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Então
O Senhor sim se agrada de sacrifícios, desde que nós estejamos com o nosso altar em dia, desde que os nossos muros, né, estejam edificados. Vamos levantar os muros que estão baixos? Vamos, né, levantar os muros para estarmos protegidos de todo o mal, de toda cilada, de toda armadilha? Busque no Senhor qual é a boa e a agradável vontade dele. O Senhor tem o melhor para nossas vidas, que nós não venhamos perder o melhor que o Senhor tem para nos dar, amém? Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida, amém? Que você possa receber de bom coração. Não fui eu, pastora Edna, que escolhi a palavra. Eu orei e o Senhor deu, amém? Glória a Deus. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, Senhor, venha tirar tudo aquilo que não é de ti, Senhor, na vida dessa pessoa, repreendendo o mal, tenha misericórdia, perdoa as falhas. Meu Pai, nos colocamos diante de ti, pedindo que o Senhor venha, Senhor Jesus, nos purificar, nos limpar, nos direcionar, tirar tudo aquilo que não é de ti, tudo que é idolatria, tudo que tira o Senhor do foco, Senhor. Tudo aquilo que tira o Senhor do centro, meu Pai. Mas que o Senhor venha ser o centro, meu Pai, das nossas vidas. Meu Pai, vai repreendendo o mal, Senhor. Vai derramando cura, libertação, transformando, usando ousadamente, Senhor, porque essa pessoa, ela te ama, ela te adora, ela teme o teu nome, meu Pai. Meu Pai, tenha misericórdia, meu Pai, em nome de Jesus. Meu Pai, essa pessoa tem ido no teu santo nome, em nome de Jesus, no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. Meu Pai, que ela venha, Senhor, salvar vidas, que ela venha impactar vidas através do teu Espírito Santo, que o teu Espírito Santo flua na vida dela, meu Pai, que ela venha, Senhor, deixar o teu Espírito, né, fazer sinais e maravilhas, meu Pai, que nós venhamos agradar o teu coração. Cria em nós, Senhor, um coração puro, contrito e quebrantado, assim como Davi reconheceu as suas falhas e pediu a misericórdia do Senhor. Nós pedimos a tua misericórdia, Senhor, venha nos conduzir para um caminho de salvação, libertação, paz, venha ser a luz, a lâmpada para os nossos pés. É o que nós te pedimos, Senhor. Que a tua palavra venha ser lâmpadas para os nossos pés. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você. Que ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.